Do ataque à Ucrânia às sanções internacionais, a Rússia preparou-se para uma operação relâmpago, mas tudo aponta para um arrastar do conflito. Pode durar vários meses ou mesmo anos. E quais são as consequências? Fica aí para entender. Olá, sou Michel Roncon Santos e hoje temos Sandra Fernandes, professora da Universidade do Minho, analista de assuntos russos, que nos recebeu para fazer uma radiografia do conflito na Europa, em particular um enfoque no país de Vladimir Vladimirovich Putin. Professora, obrigado por nos receber. O gosto é todo meu, Michel. A Rússia está preparada para um arrastar do conflito? A Rússia está preparada para um arrastar do conflito. Apesar de nós termos tido a expectativa de uma guerra muito rápida, porque parecia que o combate era extremamente desequilibrado entre uma Ucrânia agredida e uma Rússia gigante, em relação à qual se esperava um arsenal e uma capacidade militar muito superior àquela que ela conseguiu demonstrar. E, portanto, passada esta primeira fase, que terminou em final de março, estamos todos, inclusive a própria Rússia, a levar a cabo um conflito que está previsto para, durar no sentido de ser uma guerra de agastamento da Ucrânia e também dos apoiantes da Ucrânia. Irá Moscou resistir às sanções? As sanções são sempre demoradas, ou seja, os seus efeitos nunca são imediatos. Os efeitos das sanções já são estudados há muitos anos, porque as sanções são um instrumento de política internacional um instrumento que não é novo. É um instrumento que é muito aplicado, nomeadamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Existem vários casos e que, aliás, trazem aqui algumas amizades, alguma proximidade, por exemplo, entre a Rússia e o Irão neste momento. O Irão é um país habituado às sanções e habituado também à tentativa de as contornar. Portanto, a Rússia sofre com as sanções, mas o verdadeiro agastamento está previsto a médio prazo e, portanto, no imediato e no presente ano, não é expectável que as sanções à Rússia travem o esforço de guerra da Rússia. Já agora, é a favor das sanções relativamente aos vistos, o impedimento da entrada de cidadãos russos na União Europeia? É uma questão muito sensível. O que é que deve ser sancionado? Porque se cortarmos com a relação com a sociedade civil russa, também perdemos um elemento de contacto num país em que a propaganda política, neste momento, domina todo o espaço público da comunicação. Portanto, é sempre complicado. Vemos até que ponto é que sancionar, a circulação de pessoas porque pode ter o efeito contrário de privar as sociedades europeias de um contacto com a sociedade russa e fazer com que haja uma bolha cada vez mais isolada na Rússia, em que a sociedade russa não tenha acesso, digamos assim, a contactos com sociedades europeias. E neste momento, em que a guerra da informação impera, será porventura importante manter canais de comunicação abertos e nomeadamente na sociedade civil. Portanto, a questão de sancionarmos indivíduos e a possibilidade da sua circulação, aliás, isto é visto também no mundo cultural, no mundo científico, é uma questão problemática e temos aqui vários posicionamentos. O posicionamento que tem vingado é aquele que diz que os russos que não condenem a guerra, então, nesse caso, não devem ser apoiados. E os russos que condenem a guerra devem ser apoiados. Só que nós percebemos que um russo que vive na Rússia e que condena a guerra é um russo que está sujeito à prisão. Talvez conceder vistos a refugiados ou pessoas que queiram sair da Rússia. Bom, mas isso cabe depois aos políticos estudarem e adotarem as medidas. Até que ponto existem informantes ou espiões russos na União Europeia? Nós vemos o caso da Câmara Municipal de Lisboa, que informava a Embaixada sobre os opositores que se manifestavam nas ruas, ou mesmo a Câmara Municipal de Setúbal, com russos a acolherem refugiados ucranianos.
Bem, esses casos com certeza estão sob investigação para que os factos sejam apurados e até que ponto é que as responsabilidades serão aplicadas, digamos assim, a pessoas em particular. Mas o que é possível dizer é que o método da recolha de informação e da espionagem é um método que existe já há muitos anos, faz parte da forma como a Rússia recolhe informação e influencia opiniões fora das suas fronteiras. Portanto, é uma tradição já muito longa, é mais conhecida da época da Guerra Fria. Aliás, há muitos filmes que retratam, não é, de forma mais fantasiada, mas a existência, não é, da espionagem e da utilização da informação para fins políticos. Mas, por exemplo, é sabido que em cada embaixada que a Rússia tem no mundo, inclusive em Portugal, os alegados conselheiros culturais ou económicos normalmente são sempre agentes do ex-KGB, não é? São agentes de informação, das secretas. Portanto, estes métodos são métodos conhecidos e que, se eram aplicados antes, são seguramente aplicados também nesta época mais complicada de uma ruptura das relações com a Rússia. Portanto, é uma herança da União Soviética. E antes disso, também da época czarista. Portanto, a formação de uma polícia de segurança e de uma polícia secreta na Rússia remonta aos tempos de Ivão o Terrível. Portanto, temos aqui uma longa tradição secular nessa matéria. Haverá, digamos, tentáculos de informantes na União Europeia? Eu diria que uma rede de informantes existe, com certeza. E, aliás, podemos ver isso de forma mais clara ainda se olharmos para alguns eurodeputados do Parlamento Europeu de alguns países que faziam parte, não é, da esfera de influência da União Soviética ou até da própria União Soviética. Existem eurodeputados em algumas legislaturas do Parlamento Europeu que claramente eram financiados por partidos pró-russos, por exemplo, e, portanto, para defender também uma visão mais amiga, digamos assim, da Rússia de Putin. Portanto, sem irmos para a dimensão secreta ou até ilegal, também numa parte mais legal e mais visível, esse jogo de influência, que é um jogo político natural, digamos assim, existe e é visível, por exemplo, numa instância como o Parlamento Europeu. Terá a secreta portuguesa que ter, se calhar, um olho mais atento ao que se passa em Portugal? E quem diz Portugal diz os outros países. Eu acredito que neste momento todos os serviços dedicados a esse tipo de funções estão, com certeza, em alerta máximo relativamente a essa dimensão, porque é um país que neste momento não estamos a combater por meios bélicos diretos, porque há uma opção política de não ajudar a Ucrânia combatendo diretamente a Rússia, mas há claramente uma condenação daquilo que é considerado uma agressão. Portanto, neste momento, há aqui um ambiente bélico que justifica uma atenção particular destes serviços para esse tipo de atividades russas. Moscovo parece estar a forçar, digamos, a furar o isolamento a que foi submetida depois das sanções e da condenação por parte do Ocidente. Terá Moscovo a capacidade para quebrar esse isolamento ao aliciar outros países, outras nações? Bem, no imediato, a Rússia tem conseguido contornar algumas das sanções e, portanto, contornar o seu isolamento. Quando falamos de isolamento, temos que distinguir o isolamento político, diplomático, do isolamento económico e também do isolamento, enfim, cultural, digamos assim. Do ponto de vista diplomático, a Rússia tem conseguido uma geometria variável interessante e percebe muito bem também quais são os interesses de países como a China, a Turquia, o Irão, alguns países africanos. Portanto, se olharmos, por exemplo, para um Irão e uma Turquia que estão ali na fronteira, digamos assim, a sul da Rússia, temos aqui países que têm pretensões regionais muito fortes. A Rússia percebe isso muito bem. E, portanto, tem tido, aliás, encontros bilaterais, trilaterais com esses países. E são países que não são muito comparáveis, até uma Índia, podemos pôr também a Índia no tabuleiro, não são muito comparáveis, porque cada um tem o seu interesse e a China não é comparável a nenhum deles, é a segunda maior potência comercial do mundo. Onde será mais independente. Exatamente, mas a Rússia percebe bem que esses países têm interesses e têm interesses que acabam por ter algo em comum, que é a contestação aos Estados Unidos da América, ao mundo ocidental. E, portanto, a Rússia tem jogado nesses tabuleiros e tem conseguido, de forma interessante, enfim, do ponto de vista diplomático, ter algum apoio desses países. Repara, a Turquia tem aqui faz uma autêntica dança do ventre oriental, porque tem conseguido posturas absolutamente antagónicas.
e concorda com muito pouco com a Rússia, na verdade, mas a verdade é que quase todas as discussões que têm a ver com a Ucrânia têm tido lugar na Turquia. E, como nós sabemos, não é, fornece os drones à Ucrânia e tem sido aqui tem tido um papel muito importante no desbloqueamento da navegação do Mar Negro, na questão, nomeadamente, dos cereais. Portanto, a Rússia tem conseguido algo muito importante, que é também olhar para a África. E tem tido uma presença muito forte culturalmente em África, em que, quando nós falamos de propaganda, nomeadamente daqueles canais, daqueles mídias que foram proibidos devido às sanções que estão em vigor desde a invasão da Ucrânia, nomeadamente Sputnik, Russia Today, esses canais emitem em África e, portanto, a Rússia consegue fazer passar a sua visão do mundo e do conflito. E aqui joga com também alguns sentimentos de anticolonialismo. E, portanto, a Rússia percebe a heterogeneidade do mundo, percebe que o mundo é policêntrico e tem tentado jogar com isso. Quanto à vertente económica, tem aqui algumas limitações, porque, enfim, é sabido que tem conseguido escoar ilegalmente alguns cereais, vender petróleo sem utilizar, não é, o dólar, não é assim tão fácil quanto isso, mas tem conseguido algumas soluções, digamos assim, no imediato, mas são soluções de curto prazo, como eu dizia, regressando às sanções. Até que ponto é que a China, porque aqui a China tem um papel muito importante na Rússia resistir às sanções, até que ponto é que a China vai apoiar a Rússia é uma grande incógnita, porque a China tem um grande interesse no funcionamento da economia globalizada e, portanto, também não tem nenhum interesse em ser ela própria alvo de sanções. O que explica, aliás, muito a questão de Taiwan também. Pelo menos não tem interesse para já, enquanto não tem, digamos, a capacidade militar e também económica no máximo, suponho eu, para depois poder agir sobre os seus interesses estratégicos, que é o caso de Taiwan. Questiono. A questão de Taiwan aqui enfim, tem muitos contornos, mas colocando Taiwan no contexto da Ucrânia, não é, desta guerra na Ucrânia, a China olha muito atentamente para as sanções ocidentais e eu penso que o elemento essencial é o fator tempo. A China está interessada em perceber se os ocidentais vão aguentar no tempo, numa linha temporal longa, porque se for o caso, eu penso que isso vai travar e tem travado aquilo que a China pode ou não fazer em relação a Taiwan. Ou seja, o pior dos cenários seria uma invasão de Taiwan, não é? Para uma reintegração, uma anexação de Taiwan à China, não é? De pleno direito. E para a China é importante perceber que enfim, sanções como a Rússia está a ser alvo seriam desastrosas para a economia chinesa. E no momento em que o Partido Comunista está a preparar o seu grande congresso, em que tem problemas internos fortíssimos, uma degradação do ambiente social, nomeadamente por causa da gestão do Covid, a China não tem interesse em ser alvo de sanções. E, portanto, este paralelo aqui tem sido muito importante para percebermos que é muito pouco provável que a China invada Taiwan e que a China... Exatamente, e que a China dê maior apoio à Rússia do que aquilo que está a dar neste momento para contornar as sanções. Portanto, as sanções poderão causar alguns problemas internos na China. Não é? Agravar os problemas que já tem internamente. E outra coisa, Michel, também lembrar que há grandes projetos de construção, de desenvolvimento de gasodutos que liguem diretamente a Rússia à China e... existe um grande gasoduto na Sibéria que já está em funcionamento a abastecer a China e está em construção um segundo. E, portanto, a ideia aqui, de facto, é conseguir redirecionar o mapa das infraestruturas da energia da Europa para a Ásia. Só que esses investimentos são investimentos a 15, 20 anos, são demorados. E, portanto, será talvez essa a melhor perspectiva, digamos assim, para a Rússia de gerir aquilo que se avizinha, que é, de facto, um corte, não é, do abastecimento à Europa. Voltando aos aliados da Rússia e a América do Sul, há aliados fortes? Pode Moscou contar com países como a Venezuela ou o Brasil, caso Lula ganhe? Há uma dimensão importante da política internacional que é a geopolítica, não é? E a geopolítica está, apesar de tudo, ainda muito relacionada com contiguidade de espaços. E, portanto, esses países são importantes diplomaticamente para a Rússia. Por exemplo, são países que vão ser importantes se pensarmos em votações no Conselho, nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, ou até no Conselho de Segurança, não é? Porque temos os membros não permanentes. Diplomaticamente são importantes. Do ponto de vista de questões energéticas, por exemplo, são países distantes, não é? Que não resolvem
os problemas a gerir que têm a ver com o redirecionamento dos mercados energéticos. E são países também com instabilidade, não é? Muita instabilidade política. Mas sim, a Venezuela, por exemplo, não é? É um dos apoiantes, tradicionais, digamos assim, da URSS. Se a Rússia colocasse, digamos, como já fez, exercícios militares na Venezuela, ou colocasse armamento, ou mesmo mísseis, não é? Sim, seria uma base preocupação militar, adicional para os Estados Unidos. Seria com certeza, sim. Seria com certeza. Agora, esses países também equacionam, não é, qual é a consequência, não é, desse tipo de movimentações para si própria. E temos o caso histórico de Cuba, não é, e da ilha de Cuba e do isolamento de Cuba, não é, fruto do seu alinhamento, não é, na altura com a União Soviética. A famosa doutrina do Big Stick. Essa doutrina já é antiga, não é, dos Estados Unidos da América. Exatamente. Não é? É uma doutrina que assentou digamos assim, a geopolítica americana dos Estados Unidos da América no seu próprio continente, que foi a primeira fronteira externa que teve que gerir, não é? No século XIX, quando os Estados Unidos se, confirmaram, digamos assim, como um país e como um país com uma política externa. Exato. Imaginemos que a Rússia consegue os objetivos na Ucrânia. Quais são as consequências, digamos, de uma vitória militar russa? Eu começaria por perguntar quais são os objetivos, porque tudo depende dos objetivos. É que os objetivos da Rússia, mesmo para os especialistas, não são completamente claros. Há aqui, porque temos aqui uma dimensão de irracionalidade. A investida de Presidente Putin na Ucrânia foi numa primeira linha irracional. Se nós observarmos, não é, se o objetivo era, de facto, uma subjugação de Kiev, do seu executivo e um controle político e parcialmente territorial da Ucrânia, esse objetivo não foi racional, porque não havia meios disponíveis para isso, porque a forma como a invasão foi conduzida não foi militarmente, ajuizada, digamos assim, não é? Já é subjamente conhecida a forma como decorreu o caminhar de tanques, não é, para Kiev ao ar livre, sem ter, não é, em estradas, sem ter sequer, não é, controlado os territórios, os quilómetros que iam galgando, portanto, e aliás... Fazer fila para entrar em exatamente, guerra, em fila. Nem parecia guerra. Exatamente. Pediam a gasolina... combustível. Exato, a céu aberto, não é, sujeitos aos mísseis antitanques. Portanto, os objetivos, e eu acho que nós devemos olhar para esta guerra hoje cada vez mais, atendendo aos objetivos, diria eu, normativos, psicológicos quase, desta liderança da Rússia, não é? Há aqui, de facto, e é um indivíduo, o presidente Putin, que está no poder há 21 anos, e que, tem tudo a perder neste momento se não ganhar algo, não é, nesta guerra. E o que é que há para ganhar para a Rússia neste momento? E eu penso que, seria uma saída plausível, algo que os ucranianos não querem ouvir neste momento, não é? Que é uma perda parcial de território, pelo menos o território o Donbass, sim, e uma parte do sul da Ucrânia, que liga até à Crimeia, que a Crimeia, na verdade, a Ucrânia já perdeu o controle territorial já desde 2014, não é? Porque a Ucrânia está em guerra com a Rússia, na verdade, desde 2014. Agora, uma guerra frontal de agressão começou, não é, 24 de fevereiro deste ano. Portanto, os objetivos são nebulosos, mas se considerarmos, penso um objetivo que, para mim, é essencial para perceber o racional da Rússia, que é o objetivo de alguma forma repor uma grandeza da Rússia, uma imagem da Rússia, porque a Rússia hoje é o maior país do mundo, não é, em termos de território, que nunca foi tão pequeno na sua história, desde Pedro o Grande, não é? Desde a conquista da Sibéria, e estamos a falar aí do século XVI, XVII. E, portanto, é um país que se encontra numa fronteira política que não considera natural. E, podemos também falar da ideia da Grande Rússia, não é? Da Catarina Grande, e neste contexto, não é? Ao qual adicionámos o que foi o fim da Guerra Fria para a Rússia, o que foram os anos 90 do século XX, anos de humilhação para a Rússia.
O que é que garantia este estatuto de potência à Rússia nos anos 90? O seu assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Houve justamente uma tentativa de reintegração, digamos, para não humilhar face também à lição da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. A Rússia não perdeu o lugar que já tinha, não é? Ela tinha esse lugar, o assento permanente e uma potência nuclear. Sim, mas eu falo na integração, por exemplo, no G7, no G7 mais a Rússia. Depois foi G7 mais 1, depois ficou integrada G8 e agora eu chamo G8 menos 1, não é? Porque voltámos à situação que voltou a ser excluída. Mas, portanto, um país que foi uma grande potência, não é? Durante décadas e décadas e se viu naquela posição, teve aqui um efeito muito grande, e a ideia é que houve uma imposição de um modelo ocidental que não resultou, tanto do ponto de vista político como económico. Portanto, sem perceber esta dimensão, não é? Até que ponto é que o sentimento de humilhação da Rússia está hoje presente nas elites dirigentes, dificilmente percebemos este lado que a nós nos parece completamente irracional. Acha que houve, digamos, uma provocação por parte do Ocidente? Com o alargamento da NATO? Não, eu não falaria em provocação. Eu falaria em responsabilidades de várias partes, não é? Houve aqui responsabilidades partilhadas. Aqui estamos a falar da reconstrução, digamos assim, da ordem internacional a partir dos anos 90, não é? Em que desaparece a superpotência que fazia face aos Estados Unidos da América e o mundo redesenha-se à volta de uma única superpotência, que aliás é um caso histórico único, não é? Nunca houve uma única superpotência que congregasse tantos elementos de poder em si, como foram os Estados Unidos da América, não é? Nos anos 90. E houve uma série de aproximações, nomeadamente nos quadros multilaterais, com a NATO, com a própria União Europeia, no Conselho da Europa, na Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, mas na verdade, apesar de haver aqui uma aproximação, que chamamos de cooperação multilateral, temos o resultado inverso, não é? Portanto, estreitámos laços com a Rússia, que foi incluída nas estruturas, nas instituições internacionais, e estamos neste momento com esta situação. Isto é um verdadeiro paradoxo que tem que ser explicado, e podemos explicá-lo, mas é um paradoxo em que há várias responsabilidades. Não é? Não há aqui um lado que provocou e outro que reagiu à provocação, não é? Há uma história que correu mal, sim, com certeza, exato. Não é? Mas aqui também eu coloco-lhe a questão sobre a personalidade de Vladimir Putin. Não terá ele uma ambição, obviamente, de fazer a Rússia grande novamente, para utilizar um slogan norte-americano, e também o desejo de ficar na história? Não haverá esse lado também? Essa questão nós tocámos há bocadinho, mas não fomos por aí, mas sim, está aqui incluído, ou seja, Vladimir Putin está no fim do seu reinado, digamos assim, e de facto, para ele não há alternativa a deixar a sua marca na história, até por uma questão de segurança pessoal também, aqui esta gestão do seu fim de reinado. E com esta decisão de invasão da Ucrânia, há uma vitória que tem que ser apresentada, ou seja, Putin tem que ter uma vitória a apresentar ao seu país. Não é? Não há alternativa a isso. Portanto, ora, a questão é qual vai ser a vitória. Exato. Portanto, eu agora coloco-lhe a questão, e se a Rússia perder este conflito e tiver que devolver todos os territórios, incluindo a de Crimeia, o que é que acontecerá não só a Putin, mas à própria Federação Russa? Eu acho esse cenário absolutamente, muito difícil de equacionar. Porquê? Porque estamos a falar de uma Rússia que é uma potência nuclear. Para isso acontecer, para a Rússia, digamos assim, desistir completamente dos seus objetivos face à Ucrânia, objetivos de dominação territorial e política, teríamos que ter uma mudança de liderança política, não é? Que também correspondesse a uma mudança da opinião pública na Rússia. Portanto, esse cenário penso que é completamente descartável, não é? Com Putin no poder. Com Putin no poder e com o sucessor de Putin. Completamente descartável, porque estamos a falar de uma potência perante a qual, não é? Os europeus, com os seus aliados americanos, decidiram que não ia entrar numa guerra direta, não é? Portanto, a guerra contra a Rússia é feita de sanções e de apoio à Ucrânia. Mas terá então sempre que haver, digamos, cedências por parte de Kiev? Terá que haver sempre cedências, porque Kiev, neste momento, não está a perder a guerra, mas também não a está a ganhar. E a mesma coisa do lado russo. Neste momento,
e é por isso que estamos nesta espécie de empate que para a opinião pública é muito difícil de acompanhar, não é? Esta guerra longa, porque nenhuma das partes neste momento está a ganhar ou perder, não é? E cada uma pensa que pode ganhar ainda. Acha que foi um erro de cálculo por parte de Putin, como muito se falou no início? Sim, claramente houve erro de cálculo, não é? Claramente houve erro de cálculo e sabe-se que hoje, não é, que parte da sua inteligência à volta dele, não é, nomeadamente o séquito militar, passou-lhe informação que não estava correta, porque estamos a falar de um dirigente que, de passar 2 anos de Covid, muito isolado, com uma paranoia muito grande relativamente à pandemia de Covid-19, muito isolado numa espécie de bunker, sabe-se hoje que ele não foi bem aconselhado, que a informação que lhe foi dada foi aquela que ele também queria ouvir. Portanto, houve claramente erro. Tanto é que o objetivo estratégico da guerra foi completamente redesenhado, não é? A partir do fim de março, conforme podemos ver agora, e é uma guerra lenta, não é? Em julho, entre julho e agosto, em 30 dias, o exército conseguiu avançar 30 km, é 1 km por dia, é uma guerra lenta, não é? A Rússia está preparada para uma guerra longa? Eu penso que psicologicamente os russos estão preparados para uma guerra longa. A Rússia é um país de gente muito resiliente. Eu lembro-me de falar com russos no início da guerra, amigos, amigas, não é? E perguntar sobre os familiares, etc., e pessoas que vivem fora da Rússia. E, na verdade, por exemplo, os idosos, as pessoas de outras gerações, que poderiam eventualmente deixar a Rússia, não é? Porque anti-guerra, não é? Contra esta guerra de Putin, e poderia eventualmente juntar-se aos seus familiares que estão em países como França ou Portugal, outros países, e que não querem deixar a Rússia, não é? Porque, enfim, a vida deles é lá e dizem que já viveram muitas dificuldades e que estão prontos para viver em modo de sobrevivência. Portanto, a ideia da sobrevivência e de viver nos mínimos e em condições, enfim, que para nós, não é, não seriam aceitáveis, é algo que faz parte da resiliência do povo russo. E, portanto, se a isso acrescentarmos que Putin não tem que se preocupar com a opinião pública, não é? Ele não dirige, não lidera com base na opinião pública, não é? E, portanto, se acrescentarmos isso à equação, sim, a Rússia está preparada para viver uma guerra longa. Vou colocar uma outra questão que coloquei há pouco. Se a Rússia, digamos, conquistar a Ucrânia, vamos colocar esse cenário, haverá o perigo de continuar as suas incursões pela Europa cumprindo a doutrina de auxílio aos russos a viver no estrangeiro? Sim, aqui é o perigo da escalada e que continua a ser real mesmo sem um controle a 100% do território ucraniano. Portanto, a ideia é que há aqui uma dimensão fundamental, que são os países que fazem parte da NATO. Portanto, onde é que existem minorias russófonas? Existem nos países bálticos, que fazem parte tanto da União Europeia como da NATO, países, digamos assim, eslavos, como a Polónia. E esses países que estão na NATO estão, digamos assim, seguros porque há uma sacralização do território, porque se a Rússia atacar, como atacou uma Ucrânia, não é, esses países, aí até um país como Portugal tem a obrigação, digamos assim, não é, de, enfim, combater, não é, haverá um conflito direto. Exatamente, mas depois há os outros países, não é, como sobretudo uma Moldávia, não é, que não fazem parte, não é, da NATO, e que temem, com certeza, não é, porque tem fronteira direta com a Ucrânia, e aí temem sim que a Rússia se sinta forte, digamos assim, do tipo de medidas que os ocidentais estão a ter contra a Rússia, não é? E, portanto, não havendo um combate direto, a Rússia pode estar tentada a chegar a parte desse território. Qual é o problema da Moldávia? A Moldávia tem uma faixa de território chamada Transnistria, que é secessionista. Não há nenhum país no mundo que reconheça a sua independência, nem a própria Rússia, mas de facto a Rússia apoia essa faixa de território que faz fronteira direta com a Ucrânia. Tem lá uma base militar, tem lá um contingente militar e a liderança da Transnistria é, enfim, apoiada pela Rússia. E, portanto, poderia ser ali uma faixa de território que está, na verdade é um país, enfim, essa faixa de território não é economicamente viável, está exangue, a população foi saindo e, basicamente, 1/3 da população tem passaporte russo, 1/3 ucraniano, 1/3 moldavo. E essa faixa de território fragilizaria, digamos assim, ainda mais a Moldávia. Mas seria mais uma ponta de lança estratégica para a Rússia nesta guerra na Ucrânia. Neste momento, a Transnistria é mais uma questão estratégica operacional no sentido de
poderia ajudar a Rússia a controlar todo o sul da Ucrânia. A Ucrânia ficaria sem acesso ao Mar Negro. Para concluir, qual é a solução para este conflito? O diálogo. Portanto, neste momento o diálogo é algo de muito difícil, porque as posições estão extremadas, a condenação à Rússia, e nós europeus, é uma guerra que tem lugar na Europa, não é? Nós vemos as vagas de refugiados irem pelos países europeus, vemos as crianças, os idosos, é uma guerra que a nossa, não é? A europeia. Embora, há muitos conflitos no mundo e conflitos sangrentos e que também têm custos civis muito fortes, mas esta guerra é uma guerra na Europa, é o regresso da guerra na Europa e, e há quem não queira falar com a Rússia de Putin, mas sem diálogo não há saída para este conflito. Portanto, as duas partes, ucranianos e russos, com os devidos intermediários, não é? Vão ter que, a dada altura, sentar-se à mesa das negociações e negociar um cessar-fogo, não é? No imediato, que as armas parem, não é? Temos que parar de ouvir as armas na Ucrânia e depois, a partir daí, encontrar uma solução política para o conflito. A minha leitura deste conflito é que a Ucrânia perdeu definitivamente parte do seu território e é isso que terá que ser negociado. Qual é o novo mapa da Ucrânia e onde é que a Rússia vai parar? Portanto, é o diálogo que é necessário e que tanta falta faz por esse mundo fora. Muito obrigado por ter estado connosco, é um prazer. Muito obrigada. E é mais um episódio do Radar Global. Não se esqueça, goste, coloque um like, subscreva os canais e obrigado por nos acompanhar. E até à próxima.